Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí em busca de um treinador, teria esquentado aí, quem sabe, uma possibilidade do Sampaoli vir pro Vasco. Ele inclusive já está no Rio de Janeiro, hein? Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da situação envolvendo o Andrei Santos. O clube da Premier League fez uma proposta para contratar o jogador e também vamos falar da SAF, meu amigo. Teve mais um problema aí pro Vasco resolver. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, meu amigo. Ficar sempre muito informado com as notícias, novidades do nosso Vascão, hein? Se você é novo por aqui, meu amigo, se inscreve aí, dá essa moral pra gente chegar a 180 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o presidente do Vasco, Jorge Salgado, se reuniu aí com a FERJ para tentar destravar a aprovação da SAF. O Vasco tem uma dívida de mais de 6 milhões de reais aí com a Federação do Rio de Janeiro. Tenta resolver essa situação. A Federação do Rio de Janeiro não abriu mão do pagamento da dívida antes de registrar a SAF e virou uma grande pedra no sapato do Vasco. O Vasco que já reconhece aí a possibilidade de atrasar a transição e busca aí uma solução a curto prazo, né? Para ressaltar que essa temporada a 777 Partners iria fazer um aporte aí de 120 milhões de reais somente no futebol do Vasco. Isso para pagar salários de jogadores, melhorias no CT e entre outras coisas. Só que infelizmente devido a esse entrave aí dessa dívida do Vasco, o Vasco pode até mesmo atrasar os seus salários aí com os funcionários e ir logo na reta final da Série B, o que causa uma grande preocupação para todos nós torcedores, né? Os jogadores do Vasco já vêm dando mostras que são horrorosos, jogando com salário em dia, imagine sem salário, meu amigo. Vai ficar complicado, vai ficar difícil esse acesso. O Vasco tem que conseguir resolver essa questão quanto antes, pagar essa dívida e resolver essa questão. Muito possivelmente o Vasco vai ter que tirar do próprio bolso para pagar essa dívida, né? Porque é uma dívida do clube, não da 777 Partners. Vamos ter que ver como que o Jorge Salgado vai se virar para resolver esse problemão pro Vasco que está travando a SAF. E com certeza o futuro do Vasco aí, o futebol do Vasco, pode até mesmo ficar sem salário. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo a SAF, a Federação do Rio de Janeiro e essa dívida do Vasco. Bom, pessoal, vamos falar aí do garoto Andrei Santos, né? O jogador aí que vem sendo muito especulado no mercado europeu. Também teve especulações aqui no futebol brasileiro devido aí à não renovação ainda dele com o Vasco, né? Está por detalhes, falta alguns detalhes aí para fechar a renovação. Só que vários clubes vêm demonstrando interesse no jogador, né? Mas recentemente a gente trouxe informação aqui que o Barcelona fez uma proposta oficial para contratar o jogador. O Vasco teria recusado. A 777 Partners não quis ouvir a proposta, recusou e o jogador segue no Vasco normalmente. E também PSG e Manchester City demonstraram um certo interesse no jogador. Hoje surgiu novas informações de um clube da Premier League interessado no Andrei Santos. Inclusive já teria feito uma proposta ao jogador. O Bournemouth da Inglaterra fez uma proposta de cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais, para contratar a jovem joia do Vasco. Os empresários do jogador tratou logo de recusar essa proposta e ele segue normalmente aí no Vasco, né? Uma proposta considerada muito baixa pelo nível do jogador, né? O Vasco recusou uma proposta muito maior do Barcelona e com certeza a gente espera que ele continue na colina, né? Agora vai ser assim, né? O jogador vai sempre ter propostas, sempre vai ter times interessados. É um jogador visado por fazer parte também da seleção de base do Brasil. Um jogador muito técnico, habilidoso. Com certeza é um jogador moderno. O mercado europeu vê no Andrei Santos um grande potencial. Com certeza é um jogador de seleção brasileira por muitos anos. E por isso esses clubes estão vindo atrás do jogador. Eu acredito que até o final dessa temporada vai ter muito time ainda demonstrando interesse no Andrei Santos, já para contratar ele em 2023. Bom, enquanto o Andrei Santos segue garantido no Vasco, o Vasco também tenta resolver a questão do meio-campista Juninho, né? O jogador está insatisfeito, quer deixar o Vasco, só que até o momento o Vasco não recebeu nenhuma proposta para liberar o jogador, né? O Vasco deseja uma compensação financeira, uma boa compensação financeira para vender ou liberar o jogador. O Juninho, que sequer vem ficando no banco de reserva, sequer vem sendo relacionado pelo técnico Emílio Faro, está totalmente sem espaço no Vasco
e com certeza não deve demorar muito a saída do jogador. Caso o Vasco não acerte aí a venda dele, ou talvez algum clube pague aí por empréstimo do jogador, o Vasco deverá emprestar ele de graça, né? Porque não dá para ficar com um jogador insatisfeito, o Vasco pagando salário de um jogador que sequer tá entrando em campo. Eu acho que o Vasco tem que rever logo essa situação. A mesma coisa do atacante Zé Santos. O clube português tem interesse no jogador, só que até o momento o Vasco não finalizou a transferência do atleta e ele segue sem jogar, sem ser relacionado, e o Vasco pagando os salários desse jogador, né? Um jogador que não tinha nem a capacidade de vestir a camisa do Vasco. Até hoje eu não entendo por que o Vasco contratou esse jogador. Queria muito que o Caso Brasil desse aí a cara a tapa e falasse por que ele contratou esse cara pro Vasco. Um jogador de futebol amador, meu amigo, não serve para jogar no Vasco. O atacante que estava jogando o Marcílio Dias vai servir para jogar no Vasco. Tá de sacanagem. Às vezes que ele entrou em campo foi uma aberração. Vamos torcer para que o Vasco resolva essas questões, tanto a do Juninho e também do próprio Zé Santos. O Andrei segue tranquilo no Vasco. A empresa que cuida da carreira do jogador recusou aí a proposta do Bournemouth. Bom, pessoal, agora o grande assunto do dia, né? Teria esquentado aí, quem sabe, uma possibilidade do Jorge Sampaoli vir treinar o Vasco, né, cara? O 777 Partners que definiu aí um perfil de um treinador ofensivo, o clube buscar no mercado, né? Aparentemente, eles vão aguardar aí, ver como que vai ser os resultados do Emílio Faro durante esses próximos jogos do Vasco. Se ele não for bem, muito possivelmente o Vasco deverá contratar um treinador efetivo até o final dessa temporada, ou claro, para iniciar o projeto de 2023 com o Vasco na primeira divisão. E surgem vários nomes, a gente falou aqui do Vojvoda, próprio Jorge Sampaoli, que de acordo com o PVC, jornalista da Rede Globo, ele está no Rio de Janeiro já. Inclusive ele mora no Rio de Janeiro, e isso talvez facilitaria um acerto dele com o Vasco. Até o momento, o Vasco não foi atrás do Jorge Sampaoli, somente surgem especulações. Vamos aguardar, ver como que vai ser a postura do Vasco nesse jogo contra o Bahia. Se o Emílio Faro perder o jogo, o Vasco tomar uma lavada, ele não deverá seguir no cargo. A grande maioria dos torcedores vascaínos já não estão vendo com bons olhos a permanência do Emílio Faro e possivelmente pode ser que o Vasco tire o escorpião do bolso e vá atrás aí do Jorge Sampaoli para tentar trazer ele para ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol. É um treinador enjoado, é um treinador chato, sempre pede reforço, só que agora a janela tá fechada. Se ele assumir, o Vasco vai ter que dar conta do recado com esses jogadores que estão aí, né? Temos algumas peças interessantes, jogadores aí da base com muita qualidade, Marlon Gomes, Andrei Santos, Egnaldo. Pode fazer o que nenhum treinador fez no Vasco nessa temporada. É um treinador experiente, mas tem um altíssimo salário, né? Tem isso. Isso aí pode ser um entrave entre a 77 e ele. Mas vamos aguardar, ver se o Vasco vai demonstrar interesse na contratação do Jorge Sampaoli ou talvez de um outro treinador. O Vojvoda, na minha opinião, está totalmente descartado. Ele segue no Fortaleza, está fazendo um bom trabalho, um trabalho de recuperação. Está totalmente fora da realidade do Vasco trazer o Vojvoda nesse momento. Como eu já falei em alguns vídeos atrás, a ideia da 777 Partners já é iniciar o trabalho para 2023 agora, né? E por isso eles queriam trazer um treinador já para essa temporada, para subir o Vasco e ele continuar como treinador do Vasco na montagem também aí do elenco para a próxima temporada. Como eu falei, 17 jogadores estão com o contrato se encerrando e caso o técnico do Vasco seja o Jorge Sampaoli, ele vai rever esse elenco do Vasco, as peças que o Vasco tem que buscar no mercado ano que vem, que com certeza não vão ser poucas, no mínimo 20 reforços, tem que chegar para a próxima temporada para o Vasco fazer uma Série A digna de Vasco da Gama. Deixa aí nos comentários se você vê com bons olhos a transferência do Jorge Sampaoli vindo ser o novo técnico do Vasco ou se você prefere um outro nome. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis.